Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Nesta hora de hoje eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e agradecer a Deus por estar de pé, né? Porque a gente pega uma gripe e a gripe nos dá uma sacudida, né? Sexta-feira eu peguei uma gripe e estava muito desanimada, mas graças a Deus, como sempre, nosso Deus ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, amém? Quero deixar aqui algumas palavras aqui que se encontram no livro de Salmo 59, que eu achei muito forte esse salmo. Para que Deus venha nos fortalecer, venha nos guardar, nos dar sabedoria, autoridade. E que nós venhamos fazer a vontade do Senhor sempre. Que Ele, Deus, assim como Ele foi com Davi, todos aqueles servos dEle, que Ele seja comigo e contigo. Que Ele venha entrar dentro da nossa casa, trazendo cura, salvação, libertação, trazendo saúde para os nossos netos. Que toda escassez venha ser lançada por terra nas nossas vidas. Escassez de tudo, né? Escassez de finanças, escassez de sabedoria, né? Escassez de prosperidade, de andar na presença do Senhor. Que nós vamos ser prósperos, porque é isso que Deus quer para nós. Se nós formos ler a Bíblia do início ao fim, Deus sempre vai falar da prosperidade do povo dele. O povo dele passa por luta, mas são prósperos. Por que nós também não podemos ser se nós somos povo de Deus, né? E aqui no Salmo 59, Salmo de Davi, ele diz assim: Davi suplica a Deus que o livre e proteja a sua inocência, né? Então que Deus venha nos proteger e proteger a inocência dos nossos entes queridos, das nossas crianças. E diz assim o versículo 1 ao 17: Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levanta contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Então aqui deve estar falando que o adversário dele se levanta contra ele, sem ele estar devendo a eles, sem ele ter transgredido contra eles, ou sem nenhum tipo de pecado. Mas assim esse povo se levanta contra ele. Davi pede a Deus, né, para livrar ele desse povo. Da mesma forma, nós também temos que falar e colocar os nossos adversários nas mãos do Senhor. Eu tenho feito isso. Eu coloco os meus adversários, os adversários dos meus filhos, da minha família, de cada um que me escuta aqui. Coloca nas tuas mãos, Senhor, para que eles saibam que eu sou tua serva. Aleluia. E ele continua dizendo: eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para mim, me ajudar. E olha, tu, pois, ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitar todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos, ou seja, perverso, né? Que pratica a iniquidade. Aleluia. Então, Davi, mais uma vez, ele fala: Senhor, desperta para ouvir a minha oração, desperta para estar olhando para mim e se levanta contra toda a nação que tem se levantado contra mim. Forte, né? Então é assim que nós temos que orar. A gente lê a Bíblia e vê aqui as passagens e a gente parece que não aprende, né? Ai, porque amigo A, amigo B. Não, afasta, Senhor, cada dia mais de mim os meus adversários. Não deixa que nenhum ponha os pés no lugar que eu moro, Senhor. Nenhum. Afasta, porque nunca estou só. Nunca. Aleluia. Glória a Deus. Volta à tarde, dão ganidos como os cães. Aleluia. Rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca. Espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles. Zombam de todos os gentios.
por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa, o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver os meus desejos sobre os meus inimigos. Então aqui Davi fala, eles gritam, né? Rungem como cães, né? E diz, quem é que vai salvar? Vamos dizer assim, quem é que vai ouvir e nos ouvir fazer isso mal? Mas Deus é com Davi, Deus é comigo, Deus é contigo. E é Ele que nos defende todos os dias. Por isso que nós chamamos Ele, como Davi fala, rocha eterna nossa. E Deus vai se levantar em meu favor, em teu favor, em favor dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa parentela, para nos livrar das línguas fraudulentas, dos perseguidores, dos adversários da nossa alma, daquele que presta a sua boca, né, para transgredir contra nós. Aleluia. Não os matem, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abatem-os, ó Senhor nosso. Escudo pelo pecado da sua boca e pelas palavras, aleluia, dos seus lábios. Fiquem presos na sua sombra, aleluia, e pelas maldades e pelas mentiras que profere. Então Davi ele fala assim, ó, Senhor, não mata eles, né? Não mata, deixem eles viver, para que todos saibam que o Senhor é comigo. Faça eles, né, cair pelas suas próprias palavras, seja eles, né, seja eles das suas próprias linguagens, ser ferido eles mesmos pelas suas próprias palavras, por aquilo que ele queria que Davi passasse. Davi pede ao Senhor que faça eles passar, espalhem eles, né, para que eles venham saber, e as pessoas que convivem com a gente também venham saber que nós temos um Deus poderoso, aleluia, que está o tempo todo conosco. Glória a Deus, aleluia. E aqui ele continua falando, para encerrar. Consome-os na tua indignação, consome de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó, até aos confins da terra, aleluia, e tornem a vir a tarde e deem ganidos como cães rodeando a cidade, vagueiam buscando o que comer, passem a noite sem as fartarem. Eu, porém, cantarei a tua face, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, aleluia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e por proteção no dia da minha angústia, ó glória. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa e o meu Deus da minha misericórdia. Eita glória, aleluia. Então esse é o Deus que nós servimos, que Ele se levante em nosso favor, que Ele lance por terra os nossos adversários, que o Senhor faça resplandecer a luz dele, a luz do Espírito dele sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a casa dos meus filhos. Que Deus visite o meu neto, aleluia. Que o Senhor entre ali naquela casa com cura. E que toda a língua fraudulenta que tem se levantado contra a vida dos meus filhos venha saber que eu sou serva do Senhor. E que o meu Deus é comigo e com os meus filhos, com você e com sua família. Que todos aqueles que se levantar contra a nossa vida, contra a vida dos nossos, que o nosso Deus, o Deus da nossa justiça, aleluia, faça resplandecer, né, a luz sobre nós, que nós viemos louvar
e engrandecer esse Deus, amém? Pai amado e querido, aleluia, assim como o salmista Davi fala, Senhor, aqui no Salmo 59, aleluia. Pai, faça, meu Deus, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, resplandecer a tua luz, Pai, que nós vamos glorificar e exaltar o teu nome. Pai, se levanta ali, Pai, em favor da minha filha, entra dentro do lar dela, Pai, lança por terra os adversários ocultos, Deus, que tudo que tem pelejado contra ela, que o Senhor agora peleje por ela e guerreie por ela, e por todos aqueles que não têm mais força. Senhor, apressa-te em socorrer essas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Continue me seguindo, deixa o teu joinha, deixa aí no coraçãozinho, compartilhe e vamos levar a palavra do Senhor, amém? Amanhã que Deus venha nos dar um dia assim excelente, uma noite de descanso, né? Um dia assim, uma semana abençoada, que nós vamos ser fortalecidos, cheios da graça e da paz do Senhor, e aonde nós passarmos, que brilha o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Não sei qual hora que você vai ouvir essa mensagem, mas receba em nome de Jesus. O que daria em você por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Me ajude a divulgar o Evangelho do Senhor.